Olá, sou o professor Isaías Maia, do componente Filosofia, e hoje nós vamos trabalhar dentro dessa unidade maior de Humanidade e Natureza, nós vamos trabalhar o pensamento filosófico no século XXI. Mas eu preciso dizer inicialmente que a filosofia do século XXI, ela está inserida dentro da filosofia contemporânea que vai ter início no século XIX. E a outra coisa que eu também devo dizer é que a gente não vai se ater diretamente a esse ou aquele filósofo, mas nós vamos fazer uma reflexão mais ou menos geral sobre o pensamento filosófico do século XXI, o nosso século. Então, para começar, nós temos o seguinte: o pensamento filosófico contemporâneo, preste atenção, reflete sobre guerras mundiais e outras guerras. Agora, por exemplo, nós temos o conflito entre Israel e os palestinos, nós temos o confronto ainda entre a Rússia e a Ucrânia. Então, reflete sobre o nazismo, o fascismo, a bomba atômica, que foi lançada aí na Segunda Guerra Mundial, o aumento das desigualdades sociais, a degradação do meio ambiente, entre outras coisas. Assim, a filosofia contemporânea reflete sobre muitas questões, sendo que a mais relevante é a crise do homem contemporâneo. A razão, que foi capaz de gerar progresso na economia, na ciência, na tecnologia, não foi capaz e não tem sido capaz de gerar maior felicidade para grande parte da humanidade. Então, a razão, ela vai ser questionada, porque ela é capaz de fazer avançar a economia, ela é capaz de fazer avançar a ciência, ela é capaz de fazer avançar a tecnologia, mas ela não é capaz de gerar o bem-estar para grande parte da humanidade. Algumas pessoas têm acesso a tudo e outras pessoas têm acesso a poucas coisas. Agora, na continuação, a filosofia contemporânea, ela possui algumas características que a diferenciam de outras correntes filosóficas. Muitas dessas ideias fazem parte, inclusive, dos pensamentos filosóficos da Escola de Frankfurt. Como todos nós sabemos, a Escola de Frankfurt ela foi fundada entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1924. Então, essa escola filosófica ela vai questionar os limites da razão. Então, dentre as características principais, merecem destaque o pragmatismo, o cientificismo e as ideias positivistas. Lembrando que as ideias positivistas elas estão diretamente relacionadas ao século XIX, porque vão ter início no século XIX. Depois nós temos também o utilitarismo, o racionalismo, liberdade, que serviu de base para as ideias liberais, existencialismo, pluralismo com abordagem sociocultural. Então, essas são características da filosofia contemporânea que vão marcar profundamente a filosofia do século XXI. Então, o que nós podemos dizer sobre o pragmatismo? Então, o pragmatismo ele privilegia o que é prático, aquilo que é útil, que é correto. A principal função da inteligência não é fazer-nos conhecer as coisas, mas permitir a nossa ação sobre elas. Então, o que está dizendo aí? Está dizendo o seguinte, que nós precisamos conhecer minimamente as coisas, mas hoje a gente quer as coisas tudo mais ou menos na pressa. Então, a principal finalidade do conhecimento não é gerar imediatamente ou a médio prazo um aprofundamento muito grande sobre as coisas. A gente se relaciona com as coisas e a gente começa a atuar sobre as coisas, sobre elas. Muito bem. Então, agora, outra característica é o utilitarismo, é uma doutrina que avalia a moral
e, sobretudo, as consequências dos atos humanos, caracterizando-se pela ideia de que as condutas adotadas devem promover a felicidade ou prazer do coletivo, evitando assim as ações que levam ao sofrimento e à dor. Então, a proposta do utilitarismo é um altruísmo que vai combater diretamente a atitude cruel. Agora, outra característica é o racionalismo. O racionalismo, muito ligado ao pensamento do francês René Descartes, é uma corrente filosófica que traz como argumento a noção de que a razão é a única forma que o ser humano tem de alcançar o verdadeiro conhecimento. Quer dizer, apesar das críticas da escola de Frankfurt, o renascimento que antecede a escola de Frankfurt, o iluminismo que antecede a escola de Frankfurt, vão enfatizar essa importância da razão. A razão, por mais que em determinados momentos ela tenha servido para produzir coisas nocivas à humanidade, ainda é com a razão que nós podemos contar para gerar o verdadeiro conhecimento e para gerar também o altruísmo, aquela coisa que combate a crueldade. Agora, outra característica é a liberdade, que serviu de base para as ideias liberais, como a gente já falou anteriormente, defende a condição daquele que é livre, capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência e autonomia. Em outras palavras, a liberdade é agir de conformidade com a própria vontade. Isso aqui nós estamos na filosofia contemporânea. Só que, no século XVIII, na filosofia moderna, o filósofo Immanuel Kant, ele fez um outro conceito de liberdade. Então, liberdade não é agir sempre de conformidade com a própria vontade, mas é, inclusive, ter aquela capacidade de negar, em alguns momentos, a nossa vontade em prol do bem maior. Quando a gente realiza todas as vontades, a gente acaba sendo escravo das paixões, que ele vai chamar de inclinações. Então, nós não podemos ser escravos das inclinações. E agir de conformidade com a própria vontade pode conduzir a gente a ser justamente subjugado a essas paixões, a essas inclinações. Então, aquele conceito de liberdade ele vai ser um pouco mais amplo do que essa que nós muitas vezes defendemos, que é esse conceito de agir de conformidade com a própria vontade. Agora, uma outra coisa que nós temos aí como característica, que é o existencialismo, é uma doutrina filosófica centrada na análise da existência e do modo como os seres humanos têm essa existência no mundo. Visa encontrar o sentido da vida através da liberdade incondicional, escolha e responsabilidade pessoal. Então, retoma aqui um pouco aquele conceito anterior de liberdade, mas aqui a gente já vai primar pela liberdade com responsabilidade. Não podemos esquecer disso. Liberdade, sim, mas com responsabilidade. Finalmente, temos ainda o pluralismo, com a abordagem sociocultural, leva em conta a diversidade de culturas e expressões culturais existentes na sociedade. Nos diversos países do mundo, cada um possui seus valores, suas culturas e uma forma de ver, entender e agir, formando assim as diferentes aptidões. Vale lembrar que esse pluralismo também respeita a diversidade. Então, é nesse sentido que nós podemos trabalhar a filosofia do século XXI. É dentro do contexto da filosofia contemporânea. Temos o pensamento de um francês, que é o Jean-Paul Sartre, que ele é ligado ao pensamento existencialista. Então, o existencialismo de Sartre, ele vai diferenciar, por exemplo, do existencialismo de Søren Kierkegaard, porque enquanto que o Søren optou por um pensamento existencialista muito ligado ao cristianismo, ele vai optar por um pensamento existencialista ateu
e que vai enfatizar justamente a liberdade. Ele vai dizer que o homem ele é condenado à liberdade, né? Ele nasceu livre e é condenado à liberdade. Agora, essa liberdade, ela deve ser justamente acompanhada de responsabilidade, daí essa sua famosa frase, viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e as consequências. Então, esse é um pensamento ligado ao existencialismo, mas que está muito ligado à nossa filosofia contemporânea. Essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que todos tenham gostado. Voltaremos com um novo assunto no próximo encontro, que todos possam acessar a nossa plataforma para aprofundar esses conhecimentos e para a retomada de outros tantos conhecimentos que se encontram lá. Muito obrigado pela atenção que me foi dispensada e até o nosso próximo encontro.